Bom dia, pessoal. O sindicato agradece aí, estou representando aqui o Citrajude. A gente agradece a presença de todos, e todas. Eu vou dividir o tempo aqui com o Dr. César para a gente poder apresentar a manifestação que o Citrajude fez, protocolizou aqui dentro do prazo. Então, meu nome é Kleber, e o Dr. César vai fazer a introdução e no finalzinho eu falo também. Bom, legal. Bom dia a todos e todas. Agradecer, cumprimentar os integrantes da mesa e, sobretudo, quem nos ouve, quem nos assiste aí também. Está transmitindo ao vivo, não, né? Não. Acho que a primeira questão, são duas questões. Primeiro que eu vou me dirigir a vocês de maneira bem respeitosa, mas, evidentemente, isso é uma audiência pública para a gente tratar de um tema complexo, então algumas provocações devem ser feitas. E a segunda questão é que essa apresentação que o Alisson fez, a gente reivindica que nas próximas vezes isso esteja disponibilizado antes, porque são muitos dados e a gente vai tentando pegar ali, a gente não teve, pelo menos ali eu tentei fazer de alguma maneira, pegar os dados para poder fazer alguns questionamentos. Eu acho que a administração está partindo de um pressuposto que tem um problema, é um problema eminentemente econômico, de dinheiro. Qual que é o diagnóstico? Que existe muita sinistralidade. Esse é o diagnóstico que a administração está colocando. Então temos um problema de dinheiro. Qual que é a solução que a administração está passando agora para a gente? Esse problema de maior sinistralidade, eu preciso de mais dinheiro. Da onde que ela vai tirar dinheiro? De vocês. Com a coparticipação e com a diminuição do reembolso. E vai dar mais dinheiro para a operadora. Então é isso que nós estamos tratando aqui, é isso que a gente está discutindo, quer discutir com vocês. Esse diagnóstico, ele tem um problema sério, por quê? Porque ele não enfrenta o efetivo problema, que é, por exemplo, o congelamento do subsídio, que a União Federal, que a Administração Central não passa para a gente. A gente está com o subsídio congelado já há muito tempo. A administração não tomou providências, por exemplo, para fazer cumprir uma resolução do CNJ, que der os 50% a mais do subsídio para quem tem 50 anos ou mais, ou para quem é pessoa com deficiência, o que aumentaria o subsídio para nós. E também não dá isonomia, porque infelizmente a resolução do CNJ estabeleceu percentuais distintos para magistrados e servidores. Isso é uma luta nossa que a gente precisa, porque saúde é igual para servidor e para magistrado, Então esse acho que é o primeiro problema, que a gente precisa brigar por orçamento. Não é o problema que a gente tem aqui, que é um problema de dinheiro, não pode ser cobrado para vocês, tem que ser cobrado de quem tem que responder por isso. Então essa é a primeira questão. A segunda questão é que, qual que é a proposta, como que a administração vai onerar mais os servidores? Com coparticipação e com reembolso menor. E aqui aí eu faço essas provocações muito respeitosamente, mas existe um pressuposto absolutamente equivocado nisso. Primeiro porque há 5 anos atrás, ou 6 anos atrás, talvez com os mesmos atores, a gente também viu esse discurso do caos, do colapso. Se não tivermos coparticipação, não vai ter operadora. E a gente teve. E os argumentos eram o mesmo, o mercado mudou, isso, aquilo, outro. A segunda questão é que nós partimos de um ponto de vista de defesa dos servidores. Nós não estamos defendendo aqui a operadora. Então, o nosso discurso, que deveria ser de todos nós, é de defesa dos servidores e das servidoras, de defesa da categoria. Não existe risco para a operadora, Alisson. Por favor, vamos parar de falar que existe risco para a operadora. A operadora coloca, vocês colocaram no termo de referência, estão colocando em licitações há mais de 20 anos, a sinistralidade de 75%. Sabe o que é a sinistralidade de 75%? A operadora tem lucro líquido de no mínimo 75%. Não tem como. Se, por exemplo, nós temos aqui a seguinte situação, foi o maior contrato dessa administração, é o maior contrato, vocês pagaram para a administradora 195 milhões no último período, correto? 195 milhões, 25% de lucro, 48,7 milhões de lucro líquido para a operadora. Aí você fala assim, não, mas a gente negocia. Tudo bem, então vamos ser fiéis aos fatos. Vocês pagaram, a operadora teve um custo de 168, né? Foi isso que você falou? Sim, um custo de em torno disso. 168. 169 milhões. 169. Ela não teve lucro, teve 27 milhões. 27 milhões de lucro desse período. 27 milhões de lucro líquido. Mas é maior que isso, sabe por quê? Porque naquela passagem que vocês fizeram, um monte de hospitais são administrados pela própria Unimed.
E ela potencializa esse lucro. Por quê? Porque ela vai cobrar algo pela tabela. Não, mas deixa eu terminar. Deixa eu terminar, que senão... A palavra é nossa. A palavra... ela potencializa isso, são 27 milhões de lucro. Aí, eles vão colocar a coparticipação. Eu fiz um cálculo rápido. Vamos supor que metade, são 9 mil vidas. Passou rápido também ali, mas estava no termo de referência. 9 mil vidas. Vamos supor que 4.500 pessoas usem a coparticipação. Pelo valor mais baixo, pelo plano básico, 279, vai dar 1,2 milhão por mês, 15 milhões por ano. Então, a operadora vai para 50 milhões de lucro líquido por ano. Aí você fala assim, já estou vendo ele falando não, mas a coparticipação vai para o subsídio. Só que se ela for para o subsídio, o que acontece? Aumenta a sinistralidade. Ela fala, agora eu posso cobrar sinistralidade, não vou mais negociar. Né? Outra questão, que é um problema sério, um pressuposto sério, a coparticipação vai trazer previsibilidade. Não, desculpa, com todo respeito, não é verdade. Sabe por quê? Porque no termo de referência não tem uma vírgula que fala se tem coparticipação não tem reajuste. E vocês aqui, nenhum de vocês vai dar garantia de que com coparticipação o valor vai ser mais baixo ou não vai ter reajuste superior. Tem esperança. Tem esperança. Foi isso. Então assim, nós, com todo respeito, nós estamos aqui do meu lado. Eu estou defendendo o lado dos servidores e das servidoras. E acho que vocês também estão desse lado. Então a gente tem que tratar disso. Não tem essa garantia. Da coparticipação não tem essa garantia. Aí, outra coisa que eu não tive a oportunidade de ver, não está nos estudos, 78% das pessoas falam, a gente não quer coparticipação. Vamos para a luta. Vamos brigar pela não coparticipação. Vamos junto. 80%. Você imagina se vocês colocam coparticipação, o nível de esvaziamento que vai ter? Foi feito algum cálculo a esse respeito? Com o nível de esvaziamento, quanto de sinistralidade isso vai aumentar? Mas aí você me desculpa. Porque assim, quando a gente radicaliza no argumento, a gente perde. Outro pressuposto complicado de falar de coparticipação. Falar que o TRE da Paraíba tem coparticipação, então vamos colocar aqui em São Paulo, a doutora Maramélia deu a resposta. São Paulo não tem comparação. Então assim, não tem como falar que o TRE da Paraíba tem coparticipação, com todo respeito, e falar que São Paulo tem que ter coparticipação por conta disso. Não, são coisas incomparáveis. Veio a carteira da Unimed, aí vocês falaram, eles colocaram, infelizmente, depois passa, uma tabela chamada Indicadores Gerais. Indicadores Gerais da Unimed. Quanto percentual de consulta? Então, aí vocês estão provando que vocês estão usando muito o plano médico. Infelizmente, porque ninguém vai no médico quando não precisa. Por que aí você fala assim, então estamos usando muito, por isso que essa lista é grande. Porque a nossa carteira são de pessoas com mais idade. Então não tem como você usar esse argumento. Por quê? Porque felizmente ainda nós temos estabilidade. Estão querendo, com a reforma administrativa, quebrar nossa estabilidade, nós vamos brigar. Com os 80% que não querem coparticipação, nós vamos brigar. Então nós temos estabilidade, nós vamos continuar até o resto aqui. Porque é isso que um serviço público de qualidade exige. Então assim, esse pressuposto está equivocado. E do reembolso, também com todo respeito, mas você tem um diagnóstico. Qual que é o diagnóstico? O diagnóstico que vocês trouxeram é insatisfação com a rede. Qual que é a solução que vocês estão dando? Diminuir o reembolso. Ou seja, se eu tenho insatisfação com a rede, eu ia lá e contratar um advogado, olha que bato falho, um médico particular. Agora o meu reembolso não vai ser mais alto. Né? Não vai ser daquele valor que eu minimamente me recompensaria. Ou seja, eu vou ter ainda mais insatisfação com a rede. Então assim, o diagnóstico que vocês têm que é insatisfação com a rede, a solução aprofunda o problema. Então assim, a gente não pode, eu vou deixar o Kleber terminar, mas assim, a gente não pode, quando a gente fala de números, a gente está falando de números, de termo de referência, e para finalizar, a gente não pode esquecer que atrás de tudo isso, tem uma pessoa, tem um servidor, uma servidora, que deixou a sua saúde aqui nesse tribunal. Que está deixando a sua saúde aqui nesse tribunal. E essa pessoa que está deixando a sua saúde no tribunal, ela merece que a saúde dela seja assistida, até porque isso está na legislação. Então, a minha proposta é que não haja nenhum tipo de retrocesso. Muito obrigado e desculpa as provocações. Obrigado, Dr. César. Obrigado. Bravo, bravíssimo. Então, acho que o Dr. César colocou aqui algumas preocupações, né, que a gente tem, e só para ratificar, realmente 78%, né, da categoria
foi contra a coparticipação. Então, aqui a gente, como bem colocado pelo Dr. César, a gente tem um lado aqui, e todo mundo está do mesmo lado, entende? Né? Não é com respeito aos colegas aqui, mas assim, aqui a gente tem que se ouvir e ver o que a gente quer, e a gente tem que propor aquilo que a gente quer. A gente não quer a coparticipação. Então, se a gente conversa primeiro com as operadoras, é lógico que elas já vão botar um marco na negociação. Não, a gente quer coparticipação, então apresente com coparticipação, senão a gente não... É meio que uma chantagem, né, que o mercado faz, a gente sabe como que o mercado age, mas a gente não pode entrar nesse jogo, né, das operadoras, e a gente tem que exigir os nossos direitos, que saúde é um direito, né, até o nosso adesivo aqui fala disso. Saúde é um direito e, como bem colocou o Dr. César, muitos problemas, a gente vê muito uso do plano com a questão psiquiátrica, né, e psicológica, que ela, obviamente, é devida ao trabalho, às metas, né, que são impostas, às cobranças que são colocadas aqui no tribunal. Então, o próprio trabalho traz esse estresse e traz esse adoecimento. Então, só para deixar bem consignado aqui os nossos pleitos, então eu vou ler aqui o finalzinho, que é para ficar registrado, porque nem todo mundo pegou a cópia, né? Mas vou deixar registrado aqui o nosso pleito. Então, enfim, o Sintrajude pleiteia o incremento orçamentário como condição prévia para qualquer discussão sobre o plano de saúde. E os pedidos finais são: diante do exposto, o Sintrajude requer a Comissão de Audiência Pública: 1. A exclusão da coparticipação no novo termo de referência. 2. A manutenção das regras de reembolso nos moldes do contrato vigente, com multiplicadores atuais, reembolso de exames e cobertura de despesas hospitalares. 3. A isonomia entre magistrados e servidores no valor do auxílio saúde. 4. São muito importantes, porque a gente vê muita diferenciação de tratamento aqui em vários níveis, principalmente na divisão do orçamento aqui com a magistratura. Isso é importante a gente deixar consignado aqui a nossa indignação com essa apropriação do orçamento, às vezes de uma forma até não legal nos termos da legislação vigente aí aprovada ou seja, através de decisões às vezes monocráticas, como já aconteceu em alguns casos aqui dentro do próprio judiciário. Essa diferenciação a gente não aceita. 4. Adicional de 50% para os servidores com 50 anos ou mais e pessoas com deficiência, porque a gente lembra que ficou consignado a 34,08, acho que foi esse percentual, né? E ele não vai diretamente para o servidor e entra no cômputo geral. E mais verbas para custear assistência à saúde dos servidores e servidoras. Então, o Sintrajude reafirma a necessidade de defesa da saúde, da dignidade dos direitos dos servidores e servidoras do Judiciário Federal em São Paulo, conforme constam na Constituição da República e legislação ordinária, e espera que a administração acolha as presentes reivindicações em prol de um contrato que não penalize os beneficiários nem fragilize sua assistência. Sintrajude, Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo. Obrigado. Área técnica.